fazer algo que há muito tempo não fazia, uma caminhada sozinho. Precisava de um tempo longe da cidade, longe da pressão do trabalho e da rotina cansativa. A floresta sempre foi um lugar que me trouxe paz. Então, por que não? Era uma manhã clara, o sol ainda tímido, mas a promessa de um dia tranquilo estava no ar. Eu sabia que a floresta era um lugar isolado, onde poucos se aventuram, mas sempre achei que isso era justamente o que a tornava perfeita para me reconectar comigo mesmo. Só eu e a natureza, sem ninguém para me distrair. Entrei pela trilha principal, um caminho já bem conhecido por mim. As árvores estavam ainda mais verdes do que eu lembrava, e o som suave dos pássaros parecia me envolver em uma sensação de tranquilidade. Respirei fundo, sentindo o ar fresco e limpo. A caminhada estava sendo exatamente como eu esperava. Uma fuga simples e saudável. O cheiro da terra molhada, o som dos meus passos no chão coberto de folhas secas, tudo parecia perfeito. Mas, à medida que eu me afastava mais e mais das áreas mais conhecidas da floresta, um estranho silêncio começou a se formar ao meu redor. Não havia mais o som dos pássaros, nem o farfalhar das folhas. O vento não soprava. Fiquei alguns segundos parado, tentando identificar o que estava acontecendo, mas logo ignorei a sensação. Deve ser a quietude da natureza. Pensei, a floresta tem seus momentos de silêncio? Talvez fosse apenas um desses. Continuei caminhando. Ao fundo, as sombras das árvores começaram a parecer mais densas, mais profundas. A luz do sol não passava tão livremente, e a sensação de estar sendo observado, embora um tanto vaga, começou a me incomodar. Não dei muita importância a isso também. Talvez fosse só o efeito da floresta, que sempre teve esse mistério sobre ela, essa sensação de que algo mais estava por trás da cortina de folhagens e troncos. Então, aconteceu algo curioso. Vi uma trilha estreita que nunca tinha notado antes. Parecia ser uma rota pouco usada, quase oculta pela vegetação. Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim me impulsionou a segui-la. Fui tomado por uma sensação de curiosidade, algo que normalmente me afastaria de lugares desconhecidos. Eu sabia que a floresta podia ser imprevisível, mas ainda assim, dei o primeiro passo na nova trilha. Eu não sabia ainda, mas aquele passo estava prestes a me levar para um lugar da floresta que não deveria ser encontrado. Conforme eu seguia pela trilha estreita, o ambiente ao meu redor começou a mudar. A floresta estava mais fechada aqui, com as árvores mais densas e seus galhos entrelaçados, formando um tipo de cobertura natural sobre minha cabeça. Eu já não conseguia ver o céu. A única luz que penetrava era difusa, quase fantasmagórica, criando um efeito que parecia transformar o lugar em algo distante da realidade. A trilha era irregular, com raízes expostas e pedras que dificultavam meus passos. Eu estava tão focado em andar com cautela, para não cair ou torcer o pé, que não percebi o quão longe estava me afastando do caminho original. O ambiente ao meu redor estava cada vez mais silencioso. Não havia mais o som das folhas secas sendo movidas pelo vento, nem o canto de pássaros. Havia algo de errado ali, algo que fazia o ar parecer mais denso, mais pesado. Foi então que algo chamou minha atenção. Eu vi, à distância, uma pequena construção. Não era grande, mas era visível o suficiente para despertar minha curiosidade. Era um tipo de cabana, feita de madeira escura, com a aparência de algo muito antigo. O que me intrigou ainda mais foi que ela parecia abandonada, mas a porta estava ligeiramente entreaberta. Meu coração acelerou. Uma sensação estranha e desconfortável tomou conta de mim. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente me impulsionou a me aproximar. Me aproximei devagar, tentando manter a calma. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o peso do ambiente ao redor estivesse se refletindo no meu corpo. Quando cheguei mais perto da cabana, percebi que a madeira estava envelhecida e coberta por musgo. Não parecia ser uma construção recente. As janelas estavam cobertas por tábuas, e a porta rangia quando eu a empurrei, como se estivesse resistindo à minha presença. Ao entrar, o cheiro de mofo e madeira velha invadiu minhas narinas. Dentro, o ambiente estava sombrio, com pouca luz entrando pelas frestas das janelas tapadas. Não havia móveis, apenas o chão coberto por folhas secas e detritos,
como se o lugar tivesse sido desabitado há anos. Mas havia algo mais. Em um canto da cabana, eu notei algo peculiar. Havia símbolos desenhados na parede. Não eram simples rabiscos. Pareciam ser entalhes meticulosamente feitos, com formas geométricas que eu não conseguia entender completamente. Algo me dizia que não era algo casual, mas sim uma marca, uma mensagem. E algo dentro de mim me alertava para o perigo de ignorá-la. Com a sensação de que deveria sair dali imediatamente, eu dei um passo atrás. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, algo aconteceu. O ar se tornou ainda mais pesado. As sombras no interior da cabana pareciam se mover de forma sutil, quase imperceptível. Eu não sabia o que era, mas era como se estivesse sendo observado, como se algo ou alguém estivesse esperando por mim ali. Tentei ignorar a sensação crescente de pavor que se apoderava de mim e saí rapidamente da cabana. Quando voltei para a trilha, olhei para trás uma última vez. Não havia mais cabana nenhuma. O que restou foi uma trilha normal, simples, como qualquer outra na floresta. Mas a sensação que ficou comigo era inegável. Eu não havia apenas descoberto algo físico. Havia algo mais, algo sombrio, que se escondia naquele lugar. Algo que estava apenas começando a se revelar. E eu ainda não sabia o quão longe isso me levaria. Depois de sair da cabana, eu tentei me convencer de que havia sido apenas uma sensação de pavor causada pela escuridão e pelo ambiente isolado. Não havia nada ali, pensei. Apenas minha mente começando a criar histórias para algo banal. Mas, conforme continuei a caminhada, a floresta parecia ter mudado de alguma forma. O ar estava mais denso, o som da minha respiração parecia mais alto, como se ecoasse dentro do silêncio profundo que me cercava. A trilha pela qual eu havia seguido, agora, não parecia mais a mesma. A vegetação parecia mais espessa, as árvores mais altas e o terreno mais difícil de navegar. A sensação de desconforto que eu sentia antes tinha se intensificado. Mas, mais do que isso, havia algo estranho no ar. Como se eu não estivesse mais sozinho. Algo me observava. Eu sabia disso com uma certeza crescente, mas não podia explicar o motivo. Foi então que o primeiro sinal estranho aconteceu. Estava caminhando por uma parte da floresta onde as árvores formavam um túnel natural, com os galhos entrelaçados de forma que a luz mal passava por entre as folhas. Quando passei por uma árvore mais alta, uma sombra escura, do tamanho de uma pessoa, passou rapidamente pela minha visão periférica. Não era um movimento normal, como o de um animal ou uma folha sendo levada pelo vento. Era algo mais abrupto, mais controlado, algo que se movia com um propósito. Eu congelei. O sangue pareceu se congelar nas minhas veias, e eu parei imediatamente, tentando focar minha atenção nos arredores. Mas não havia nada ali. O som da floresta tinha sumido novamente, e eu não conseguia identificar de onde o movimento tinha vindo. Olhei para trás, com a sensação de que algo estava me seguindo, mas vi apenas o vazio. Tentei racionalizar. Deve ser só o cansaço, pensei. Estou ficando paranoico. Mas não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Continuei a caminhada, mais rápido agora, minha mente já pensando em voltar para casa. A trilha parecia cada vez mais estranha, mais longa. Foi então que algo mais aconteceu. Uma brisa fria passou por mim, mas não parecia normal. Não vinha do lado das árvores ou do chão, mas do próprio ar, como se estivesse sendo direcionada por alguma presença. O frio me fez estremecer, e logo depois, ouvi o som de passos. Não eram os meus passos, mas passos claros e rítmicos, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, mantendo o mesmo ritmo. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Não havia mais nada além da floresta densa e silenciosa. O medo começou a tomar conta de mim. A sensação de que estava sendo seguido não desapareceu. A cada passo que eu dava, os passos atrás de mim continuavam, mas eu não ousava olhar para trás novamente. A tensão estava ficando insuportável, e quanto mais eu caminhava, mais o ambiente parecia estar se tornando mais sombrio, mais opressor. Foi quando comecei a sentir um peso no ar, algo que parecia me sufocar, como se eu estivesse sendo engolido pela floresta. As árvores, que antes pareciam apenas árvores, agora pareciam me cercar, observando-me. Eu não estava mais apenas andando pela floresta. Eu
Eu estava sendo levado para um lugar que eu não deveria ter encontrado. O que quer que estivesse me observando, o que quer que estivesse atrás de mim, já não era mais um sentimento vago. Agora era uma presença real, uma sensação palpável, algo sobrenatural, algo que não deveria estar ali, estava comigo. E eu não sabia como sair desse pesadelo. A floresta estava cada vez mais opressiva, como se algo estivesse se fechando ao meu redor. A luz do dia estava começando a desaparecer, e as sombras se estendiam de forma estranha, como se as próprias árvores estivessem se movendo. O silêncio da floresta foi substituído por um som abafado, algo como sussurros distantes, mas ainda assim inconfundíveis. Eu já não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que minha mente estava inventando, mas uma coisa estava clara: não estava mais sozinho. Os passos atrás de mim continuavam, mas agora eu não tinha mais dúvida de que eram reais. Eram mais fortes, mais rítmicos. Não pareciam querer me assustar, mas me seguir. A sensação de que algo me observava estava se tornando insuportável. A cada passo que eu dava, o som se aproximava mais, mas quando eu virava a cabeça, não havia ninguém. Eu estava sendo seguido por algo invisível, algo que parecia ter sido despertado por minha presença ali. A ansiedade começou a tomar conta de mim, mas eu estava tão apavorado que não conseguia parar de caminhar. Minhas pernas estavam pesadas, o ar estava mais denso, e eu comecei a perceber que a trilha, que antes parecia relativamente simples, estava se transformando em um labirinto de árvores e raízes. Eu sentia como se estivesse sendo puxado para algo, como se houvesse uma força invisível que me guiava. Foi então que tudo se transformou. À medida que eu olhava para frente, uma neblina densa e espessa surgiu, cobrindo rapidamente o chão e subindo pelas árvores. O vento parou de repente, e o ambiente ficou gelado. A brisa que antes passava como uma onda suave agora tinha um peso, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando algo. A escuridão parecia ganhar forma, e a sensação de que algo estava prestes a se revelar era palpável. Foi então que eu vi. Uma sombra, mais escura que as outras, começou a se mover entre as árvores à frente. No começo, pensei que fosse uma ilusão, mas logo percebi que não era. A sombra se moveu de forma rápida, cortando o ar com uma precisão que não era humana. Ela parou por um momento, como se estivesse me observando. Então, se aproximou. Eu fiquei paralisado, incapaz de me mover. O medo me imobilizou. A sombra parecia ter uma forma vagamente humana, mas seus contornos eram distorcidos, como se estivesse sendo formada por algo que não deveria existir. Seus movimentos eram pesados, quase como se a criatura estivesse deslizando pelas árvores, sem tocar o solo. A cada passo que dava, a floresta parecia se fechar mais ao redor de mim. Foi quando ouvi um sussurro, um som baixo, inaudível, mas ao mesmo tempo, estranhamente claro. As palavras não faziam sentido, mas o tom era ameaçador. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era algo mais profundo, mais antigo, como se estivesse vindo de algum lugar muito distante, algo que nunca deveria ter sido ouvido. E, naquele momento, eu soube que havia algo ali que não deveria existir, algo que não queria que eu estivesse ali. A sombra se aproximou ainda mais. Seus olhos não eram olhos, mas dois pontos brilhantes, como duas pequenas estrelas que emanavam uma luz fraca, mas muito intensa. A cada passo, esses pontos de luz pareciam brilhar mais intensamente. Eu não conseguia mais distinguir a sombra da escuridão ao meu redor. Eu não conseguia mais ver onde a floresta terminava e onde a criatura começava. A tensão era insuportável. Minha mente gritou para correr, mas o meu corpo estava paralisado, preso naquela presença. Eu não sabia se estava prestes a ser atacado ou se simplesmente estava sendo observado, mas uma coisa era certa: não havia mais como voltar. A floresta agora me tinha. E a criatura diante de mim não era algo que eu podia compreender. Ela não era uma pessoa, um animal ou algo do mundo natural. Ela era algo além disso. O ar estava espesso e frio, e eu estava prestes a ser engolido por aquele abismo escuro. Mas antes que eu pudesse reagir, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A neblina foi dissipada pelo vento, e o som dos sussurros desapareceu. Tudo estava em silêncio novamente,
mas eu sabia que não estava mais sozinho. A presença ainda estava ali, à espreita, me observando, me esperando. Eu queria sair dali, correr de volta para a segurança da cabana, mas algo me impedia. Não era apenas o medo. Era como se a própria floresta tivesse se tornado um labirinto sem saída. Eu já não sabia mais para onde estava indo. Eu só sabia que tinha que continuar andando, mesmo sem saber o que estava me esperando a cada passo. Eu não sabia mais há quanto tempo estava andando. O cansaço me consumia, mas algo dentro de mim, uma força que não consegui compreender, me impelia a continuar. A floresta ao meu redor parecia estar em constante transformação, como se estivesse viva, mudando-se para me perder cada vez mais. O caminho que antes parecia claro agora se estendia em direções que eu não conseguia compreender. As árvores se fechavam ao redor de mim, como se estivessem me enclausurando, e o som dos meus passos se tornava abafado pela terra úmida e pela neblina que voltou a surgir, mais espessa do que antes. Foi então que eu ouvi o som, um estalo, como um galho quebrando sob pressão. Algo estava atrás de mim, ou talvez ao meu lado. Eu não sabia dizer exatamente. A sensação de ser observado se intensificou. E o medo, que já estava corroendo minha mente, agora se transformou em pânico puro. Eu não conseguia mais distinguir entre o real e o sobrenatural. Era como se a floresta tivesse se tornado uma extensão de um pesadelo, onde as regras da lógica e da realidade haviam desaparecido. Eu parei por um momento, ouvindo atentamente, mas o silêncio era ensurdecedor. Não era o tipo de silêncio natural da floresta, aquele silêncio pesado e profundo que antecede a noite. Não, era um silêncio estranho, forçado, como se tudo ao meu redor estivesse esperando, me observando, se preparando para algo. O ar estava gelado novamente, mais gelado do que qualquer outra coisa que eu já tivesse experimentado. A neblina parecia ter vida própria, cobrindo o chão e subindo pelas árvores, se arrastando como se estivesse procurando por algo. E então, em meio a esse silêncio, eu ouvi. Não era um som natural da floresta, era uma respiração, baixa, arrastada, como se algo, ou alguém, estivesse perto de mim, respirando bem atrás de meu pescoço. Eu congelei. Não me atrevi a me virar. O medo era tão forte que, por um momento, não conseguia respirar. O som da respiração se aproximava cada vez mais, mas quando eu olhei para os lados, não vi nada. Nenhuma figura, nenhuma sombra, nada que pudesse explicar aquilo. Mas eu sabia que algo estava ali, no escuro, esperando. O chão começou a tremer, sutilmente no início, mas logo mais forte, até que a terra parecia pulsar com uma energia estranha. Eu comecei a andar novamente, sem rumo, apenas seguindo em frente, na esperança de encontrar uma saída, uma clareira, qualquer coisa que me desse um sentido de segurança. Mas a floresta estava fechada demais. O ar estava pesado, como se eu estivesse andando em um labirinto sem fim, onde as saídas se fechavam assim que eu pensava tê-las encontrado. E então, o silêncio retornou de maneira brutal. Não era o silêncio pacífico que a floresta geralmente tem ao entardecer, mas algo mais opressor, mais ameaçador. Eu sentia que não estava mais sendo apenas observado, mas que agora eu era o alvo. Algo me seguia, mas não se mostrava. Algo estava lá, apenas esperando, como se fosse uma força primitiva, mais antiga que a própria terra onde eu pisava. O que aconteceu depois foi um borrão, um grito, mas não o meu. Não era um som humano. Era algo terrível, grotesco, que vinha das profundezas da floresta. Algo que não pertencia a este mundo. Eu tentei correr, mas as árvores pareciam se mover, como se quisessem me prender, me guiar para algo que eu não podia compreender. A neblina tornou-se tão densa que mal conseguia ver o caminho à frente. Cada passo que eu dava me levava para mais longe, mas também me aproximava de algo terrível. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, que algo estava prestes a me encontrar, tomou conta de mim. Mas não havia como saber o que era, ou o que iria acontecer. Eu só sabia que a floresta havia me consumido, e que a presença que me seguia estava mais perto do que nunca. E então, tudo parou. O som cessou, a respiração desapareceu, e o tremor do chão se acalmou. Mas a tensão estava no ar, uma presença inconfundível,
Eu estava em algum lugar, em algum momento entre a realidade e algo além, algo que eu não podia mais compreender. Não havia mais respostas. Não havia mais fuga. Eu não sabia se estava perto de uma saída, ou se estava sendo levado para algo ainda mais profundo e sombrio. O que aconteceria comigo? O que era aquela presença? Eu nunca saberia, porque naquele momento, tudo ficou ainda mais nebuloso, mais sombrio. A única coisa que eu sabia é que eu não estava mais no controle, e o que quer que me observasse não estava mais longe. Eu ainda podia sentir seus olhos sobre mim, mas essa história não tem um fim ainda.